o genuíno fundamento da mensagem cristã. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Aqui o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Veja só, hein? E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado de Deus, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa. Amados irmãos, amada igreja, é fundamental nós entendermos o conceito de hoje, para que quando o Senhor nos der uma oportunidade, no caso, falando até de vocês, né, mais especificamente de vocês que estão nos assistindo, seja ao vivo, seja pela gravação, quando o Senhor lhes der uma oportunidade de falar da graça, né, de explanar esse conhecimento, ou irmão Cristiano, eu não sei ensinar, não sei pregar, mas de repente você vai dar um material, você pega um livro nosso, por exemplo, um link de um áudio, um link de um vídeo. É bom você conhecer para você estar preparado até para responder perguntas, né? Porque quando você fala da graça para alguém, a pessoa nunca entendeu ou nunca ouviu essa palavra, e principalmente ela está no sistema religioso, ela vai vir com muitas dúvidas. Então é fundamental você entender conceitos como o de hoje, do Evangelho da Graça. Você entender o fundamento da mensagem cristã. Porque muitos aí fora, amados, se dizem cristãos, né? Se vocês pegam, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na internet, da estatística, né, de quem se considera cristão no mundo, né, dizem que há bilhões de cristãos. E de fato, do ponto de vista, assim, se você tirar essa questão da graça, do verdadeiro evangelho, né, e você colocar na conta só quem se diz ou que se considera cristão por pertencer a uma religião cristã, né, seja católico, seja evangélico, né, protestante, de qualquer segmento, né, os protestantes chamados evangélicos, eles têm vários segmentos, né? É o pentecostal, é o neopentecostal, é o sabatista, é o quadrangular, né? O evangelho quadrangular, é o assembleia, que é pentecostal, ou neo, né? É batista tradicional, é presbiteriana tradicional. Existem muitas, infinitas denominações, né? E todas essas pessoas se dizem cristãs, tá? Do ponto de vista estatístico, elas até são, né? Porque elas falam de Jesus, acreditam em Jesus, estão em uma denominação que diz pregar Jesus. Então é claro que a pessoa vai se dizer cristã. E muitos até que se dizem cristãos, até se dizem cristãos não praticantes. Né? O que é um conceito que eu realmente não entendo. Porque o cristão de verdade, ele é praticante. Por quê? Porque o ser cristão está atrelado à vida. Entende? Ser cristão não é um conjunto de regras que homens criaram e que uma denominação diz que é a verdade, e você segue aquele conjunto de normas, né, de cerimônias, de práticas, né, de liturgias. Ser cristão não é isso. Ser cristão é algo que está atrelado à sua vida. Você acorda cristão, quem é cristão de verdade, né? Você acorda cristão, você vai dormir cristão. O seu dia a dia no mundo é cristão. Não é um conjunto de regras, é a vida. Conjunto de regras é o sistema religioso, né? Isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode, essa roupa pode, essa aqui não pode. Isso tudo é bobagem. Por quê? Porque o cristão, de verdade, ele é adulto. Né? Ele é adulto. A palavra diz, né? O alimento sólido, que é o evangelho verdadeiro, né? É para os adultos. A criança, ela bebe leite, né? Nessa metáfora, ou seja, é um alimento que não é tão nutritivo, né? E muitos estão aí no sistema bebendo leite.
E muitos até nem leite bebem. Né? Ou seja, há denominações aí que são mas tão miseráveis do ponto de vista da doutrina que eu não consideraria nem leite. Então, todas essas pessoas dizem que são cristãs, né? Mas será que elas estão realmente submetidas a uma mensagem cristã? Nós temos, amados, um estudo já. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube, para quem está pela gravação, tá? O tema é assim: como saber se alguém é cristão? Esse tema é muito bacana, muito interessante. Se você não assistiu, assista. Então as pessoas se dizem cristãs, mas infelizmente, na maioria das vezes, elas não estão submetidas a uma mensagem cristã. Se ela não está submetida a um alimento cristão, uma palavra cristã de verdade, então ela não vive uma vida cristã, ela vive uma vida de dogmas, ela vive uma vida, como eu disse, né, de cumprimento de mandamentos, de liturgias, de cerimônias. Mas ela não vive uma vida cristã de verdade. Por quê? Porque, amado, tem que ter fundamento. Entende? Você não consegue construir uma casa sem um fundamento. Aliás, você consegue até construir, mas ela não fica de pé. Se você fizer uma casa sem fundamento nenhum, sem alicerce, sem coluna, sem nada, ela vai cair. Entende? Não tem firmeza. Então, o fundamento da mensagem cristã é Cristo. Você acabou de ler comigo. Só que veja bem, é Cristo de uma forma muito específica. E nós já vamos chegar lá. Porque você pode falar assim, irmão Cristiano, se o fundamento é Cristo, então aquela pessoa da igreja X, ela está falando de Cristo. Né? Na igreja Y, está falando de Cristo. Né? Na denominação X, no segmento espírita, porque tem um segmento espírita que leva em conta, né, as coisas que Jesus ensinou. Jesus, claro, nos dias de sua carne. Né? Então existem segmentos assim. Todos eles se dizem cristãos. Então você vai dizer, então, irmão Cristiano, se eles se dizem cristãos, se eles falam de Jesus, então o fundamento é Jesus. Veja bem, o fundamento é Jesus, amado, mas tem que ser Jesus de uma maneira muito específica. Então é importante vocês entenderem o genuíno fundamento. Por isso que o tema de hoje é esse. Porque todos dizem que se fundamentam em Jesus. Todos que se dizem cristãos, né? Dizem que se fundamentam em Jesus. Mas será que é um fundamento correto? Ou é um fundamento que diz ser Jesus e não é? Né? Porque o construtor de uma casa, ele pode dizer para o dono, olha, eu fiz um fundamento. Tem um fundamento. Só que ele faz um fundamento fraco, falso, só para disfarçar. Aí o dono da construção vai lá e olha, realmente tem um fundamento ali. Mas não tem. A casa vai cair. Então, metaforicamente, é isso. Eles dizem que o fundamento deles é Cristo, mas na verdade não é. E nós vamos entender então isso aí hoje, o fundamento genuíno da mensagem cristã, para você saber que você de fato está envolvido com a mensagem cristã, né? E consequentemente você está vivendo uma vida cristã. Então Paulo disse, olha, segundo a graça que me foi dada, eu como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Então Paulo se coloca na metáfora ali como arquiteto, como alguém que constrói, né? E ele fala, eu lancei o fundamento. E esse outro não é alguém específico, tá? Já até tentaram, há alguns anos atrás, a interpretar esse outro como alguém específico, uma pessoa específica, como se a palavra estivesse profetizando sobre um ou outro homem específico ou mulher específica. Não é isso, tá? Esse outro é genérico, tá? Tanto que, logo... Coloca aí, amor, por favor, de novo na tela pra gente ler. Para ficar mais claro o que eu estou falando. Olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Aí as pessoas interpretavam esse outro, alguns tentaram, né? Dizer que esse outro era uma pessoa X. E essa pessoa dizia, eu sou o outro. Houve isso aí, até no meio da graça mesmo houve isso aí. Só que na verdade esse outro não é específico. Tanto que na continuidade aqui diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Né? Ou seja, o fundamento foi lançado e aos que edificam
esse fundamento. É plural, não é um ou outro específico, é plural. Nós estamos aqui, por exemplo, edificando. O fundamento foi lançado pelo apóstolo Paulo e nós estamos edificando. Então veja cada um como edifica, por quê? Porque você tem que ter cuidado com o fundamento. No versículo 11 ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é um só, é Jesus Cristo. Agora, veja, amados, como eu disse agora há pouco, o fundamento é Jesus Cristo, mas é bem específico, hein? Veja só a especificidade disso aí. 1 de Coríntios, capítulo 1 e 2, tá? No capítulo 1 eu vou ler o versículo 23 e no capítulo 2 eu vou ler o versículo 2. Eu vou ler os dois juntos, tá? Vamos lá. Olha só o que Paulo fala sobre o fundamento. Mas nós pregamos a Cristo. É aquilo que ele falou lá, né, que nós lemos no início. Eu lancei o fundamento como sábio arquiteto. Tá? Ou seja, eu prego Cristo. Nós pregamos Cristo. Agora veja só como Paulo especifica. E nós pregamos a Cristo crucificado. Opa! Ué, irmão Cristiano, como assim? Observe bem. Existiu, antes da cruz, uma manifestação de Jesus como Jesus segundo a carne, né? Jesus humano, Jesus judeu, que nasceu da linhagem de Israel, descendente de Davi. Né? Muitos hoje se baseiam naquele Jesus segundo a carne. Vocês podem notar que a esmagadora maioria das igrejas, chamadas igrejas hoje, a maioria se fundamenta naquele Jesus. Ficam pregando só o que ele fez. Ah, Jesus jejuou, Jesus curou, Jesus subiu um monte, Jesus foi para o deserto, Jesus sacrificou, Jesus... sabe? E ficam imitando Jesus segundo a carne. Só que Paulo lhe fala aqui, ó, nós pregamos a Cristo crucificado. O que Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo que o meu compromisso não é falar para vocês sobre Jesus de Nazaré. Né? Ainda que a história de Jesus de Nazaré seja maravilhosa, etc., e claro que é, né? Mas só que nós olhamos Jesus crucificado. Porque se você, amado irmão, amada irmã, se você coloca o olho apenas no Jesus histórico, Jesus de Nazaré, que cumpriu a lei, aquela coisa toda, você vai acabar imitando-o do ponto de vista da religião dele. E Jesus era judeu, amado. Jesus era judeu. Ah, mas Cristiano, quando ele assumiu o seu ministério, ele não seguia mais os mandamentos. Ele seguia sim, amado. Ele só não seguia do ponto de vista dos fariseus, né, dos escribas, do ponto de vista dos doutores da lei. Mas Jesus cumpria sim. Ele cumpriu tudo da lei, desde o seu nascimento, né? Tanto que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele viveu, né, naturalmente, cresceu dentro daquele ritmo dos judeus, de todo o cerimonialismo dos judeus, né? E de toda a vida deles, o guardar sábados, o templo. Jesus viveu aquilo tudo. E quando ele assumiu o seu ministério, ele continuou cumprindo, obviamente. Só que, como eu disse, não do ponto de vista dos escribas e fariseus, dos doutores da lei. Né? Jesus cumpriu, como nós costumamos dizer aqui, o espírito da lei, o que realmente era necessário ser cumprido. Jesus cumpriu sim, porque ele veio para isso. Ele disse, eu vim para cumprir, não passará um tio, né, que ele diz, da lei sem que seja cumprida. Então, e ele disse mais, né, eu vim para cumprir, não para abolir. Então Jesus, enquanto nazareno, ele não podia deixar de cumprir a lei. Ele tinha que cumprir tudo que a lei exigia. Inclusive, ele cumpriu tão perfeitamente que ele se tornou o Cordeiro de Deus. Percebe? Cordeiro do Senhor, o sangue verdadeiro, né? Derramado pelo povo de Deus. Não simbólico sangue de animais, sangue de touros, de bodes. Não. O sangue verdadeiro dele ele derramou no Calvário. Amado, isso é cumprir a lei de fato. O Senhor cumpriu todas as exigências da lei para que ele pudesse nos dar a graça. Então tudo já foi cumprido. Você tem que ter esse cuidado de você conhecer Jesus não segundo a carne, né? Você reter apenas o que é bom do seu aspecto humano. Então, do aspecto humano de Jesus, você tem que reter apenas o que é bom. Então, meus amados, vamos ler então. Vamos lá de novo, amor. Coloca aí na tela de novo. 1 de Coríntios 1, 23 e 2, 2.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então pegou? O fundamento não é Jesus de Nazaré. Ainda que existam coisas boas na história de Jesus e nós retemos o que é bom, a nossa visão não está em Jesus de Nazaré. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque aí já é o 2:2, né? Porque nada me propus saber entre vós. Olha só, gente, nada. O que Paulo está dizendo? Coríntios, muitos vêm aqui pregar, porque lá na igreja dos Coríntios como Paulo disse, né? Havia muitos mestres, né? Então, muitos que pregavam ali e tal. E certamente muitos iam ali nos Coríntios pregar Jesus de Nazaré. Tanto que os coríntios seguiam, eles faziam Páscoa, né? Que era a ceia do Senhor, né? Que muitos hoje chamam de Santa Ceia. Na verdade, era uma festa que os coríntios faziam, chamada Festa Ágape. E no meio dessa festa, que era uma festa de comes e bebes, eles aproveitavam aquela reunião de comes e bebes e faziam uma lembrança da última Páscoa que Jesus fez, que é a chamada Ceia do Senhor. Pesquise em nosso canal que você vai encontrar. Não vou deixar o link, não. Eu vou deixar aí como dever de casa, né? Você pesquisar, se você quiser, em nosso canal, você encontra um estudo aí sobre Ceia do Senhor. Em nosso livro Respostas em Graça, vocês também encontram uma boa resposta sobre essa questão de ceia no livro Respostas em Graça. Vocês podem ler os nossos livros, a versão digital, gratuitamente, tá? Embaixo de todos os nossos vídeos no YouTube tem um link da livraria. Então, se você tem curiosidade sobre essa questão de ceia, é só você assistir ao estudo que nós temos aqui no YouTube, ou então ler o nosso livro Respostas em Graça. Então os coríntios seguiam, né, muitas coisas daquela pregação de Jesus de Nazaré. Certamente. Por isso que Paulo dá essa ênfase. Olha, coríntios, vocês até podem ouvir aí sobre Jesus de Nazaré, mas o meu compromisso com vocês é Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque nada, coríntios, eu me propus saber entre vós, nada além disso, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Percebeu a ênfase que o apóstolo Paulo está dando a isso aqui? Então é como se ele estivesse dizendo, olha, coríntios, há muitos pregadores aí, certamente muitos ficam falando de Jesus de Nazaré, mas veja, vocês têm que comer alimento sólido. E alimento sólido é Jesus Cristo ressuscitado. É pregar Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? É você pregar o que foi realizado na cruz. E é você ter uma visão da cruz para frente. É Cristo crucificado, consequentemente Cristo ressuscitado. Porque uma coisa levou a outra, né? Para ele ressuscitar, obviamente ele tinha que morrer. E ao morrer, ele cumpriu toda a lei e liberou, né, o pacto da graça para todos os seus filhos. Então ele morreu e ressuscitou. É como se fosse um evento só. E de fato foi um evento só. Ainda que foi separado, né, de um dia, né? Fala-se que ele ressuscitou no terceiro dia, mas na verdade foi só o sábado que foi pulado, né? Porque ele morreu na sexta-feira, pulou o sábado e ressuscitou no domingo, né? Então foi um intervalo de tempo curto. Mas no meu modo de ver, a morte e a ressurreição, na verdade esses dois eventos foram um evento só. Ou foi um evento só, né? Então, o compromisso de Paulo era esse. Era pregar da cruz em diante. Ou seja, os resultados da cruz e da ressurreição de Jesus. Então, o fundamento da mensagem cristã é Cristo, mas é Cristo de Nazaré? Não. De Jesus de Nazaré nós retemos apenas o que é bom. O fundamento da mensagem e, consequentemente, da vida cristã é Jesus Cristo crucificado. Então Paulo falou, olha, nada me propus saber entre vós. Muitos aí estão pregando Jesus de Nazaré. O meu compromisso com vocês é pregar Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, eu quero falar para vocês, coríntios e demais igrejas, né? E nós hoje em dia também, né? Eu quero falar para vocês dos resultados da cruz e da ressurreição do Senhor. Ou seja, amados, em outras palavras, a mensagem que é pregada, se ela pretende ser cristã de fato, essa mensagem tem que ter necessariamente a cruz como fundamento. Tá?
Ela tem que ter a cruz como fundamento. O fundamento é Jesus, mas é Cristo crucificado, ou seja, é a cruz. Por isso que Paulo chama o evangelho que ele pregava e que nós buscamos defender hoje e pregar, que é o evangelho da graça, ele chama de palavra da cruz. Ele fala, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz. Então a cruz é o que importa. Não é o madeiro em si, não é o objeto, mas é o que foi feito lá, na morte do Senhor e na consequente ressurreição. Por isso Paulo disse isso aqui, por exemplo, Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me. E aqui Paulo está falando inclusive do ponto de vista religioso, Porque Paulo foi judeu, segundo o próprio apóstolo Paulo, ele foi um judeu assim, ferrenho, Ele foi como ele diz, hebreu de hebreus, Ou seja, ele foi um cumpridor da lei, muito preocupado com a lei, em seguir e realizar tudo que a lei mandava. Então Paulo foi, vamos dizer assim, um judeu exemplar. Então ele poderia se gloriar nesse sentido. Olha, eu fui um grande cumpridor da lei de Moisés. Eu vivi naquele ritmo. Só que Paulo dizia, isso é se gloriar na carne. Porque isso é religião, amados. Assim como muitos hoje se gloriam na carne. Se gloriam de ser religiosos, se gloriam de fazer seus jejuns, eu não perco uma santa ceia, irmão Cristiano. Eu vivo nos meus jejuns, eu faço minhas campanhas, eu passo óleo na cabeça, eu vivo sacrificando. E as pessoas vivem aí batendo no peito religiosamente. Isso é se gloriar na carne. Então Paulo fala, longe de mim, me gloriar. Aí ele diz, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, eu me glorio no que Jesus fez. Eu não me glorio na minha posição, eu não me glorio em quem eu sou ou fui enquanto judeu, enquanto hebreu. Eu não me glorio em religiosidades, em mandamentos que eu cumpri. Eu me glorio no que Jesus fez na cruz. Então, amado, veja, a base da mensagem cristã é a cruz. Repito, não o objeto, mas o que foi realizado nela e a consequência dela. A ressurreição, a purificação dos pecados, a justificação daqueles irmãos que estavam ali debaixo do pecado antes da cruz. Todos eles foram os eleitos, os filhos da salvação, todos foram justificados, ou seja, foram tornados inocentes, foram livres da ira de Deus. Pela cruz e pela ressurreição. O Paulo disse, o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Então aqueles irmãos que estavam debaixo do pecado lá antes da cruz, no império das trevas, eles foram justificados. Nós já nascemos justos, Porque já nascemos fora do império das trevas, já nascemos com a graça estabelecida. Nós que nascemos depois de toda a obra consumada, Glória a Deus por isso, inclusive. Então, amados, para que a mensagem seja considerada cristã, não basta ter a Bíblia como referência. Não basta falar de Jesus. Eu creio em Jesus. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus mandou a tempestade parar. Jesus ia ao monte, Jesus jejuou no deserto. Tudo bem, ele fez tudo isso. Só que a nossa glória não está nisso, a nossa visão não está nisso. A nossa visão está na cruz. Nós aqui, como Paulo, pregamos a Jesus Cristo e este crucificado. Então não basta, amado, ter a Bíblia como referência. Eu sou cristão porque eu leio a Bíblia. Amado, de dentro da Bíblia é que saem todas as heresias. Não é tremendo isso? Praticamente todas as heresias, claro que tem uma ou outra que não tem nada na Bíblia, nada, zero, mas certamente eu chutaria que uns 90% das heresias que existem tem fundamento, entre aspas, bíblico. Porque está na Bíblia. Só que as pessoas criam doutrinas em cima do que está escrito, sem levar em conta texto, contexto o textual, o contexto imediato do texto, contexto temporal, contexto cultural e por aí vai. Contexto pactual dos pactos, lei e graça. Então as pessoas pegam versículos aí, isolam à vontade e criam heresias. Então não basta dizer, eu sou cristão porque eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia. Não.
Tem que entender os textos, contextos, os tempos, para quem escreveu, qual o objetivo, etc. E ter a cruz como fundamento. Ter a cruz como referência. Os resultados do Calvário. Amados, a doutrina da graça, o evangelho da graça, resumidamente é isso. O evangelho da graça é falar do que foi feito na cruz e na ressurreição de Jesus. Tá? E aí vem o complemento da escatologia consumada, que também faz parte do evangelho, né? Mas é tipo assim, um complemento do raciocínio. O fundamento é a cruz. É a cruz e, claro, a consequente ressurreição. E alguns podem argumentar, mas irmão Cristiano, veja bem, eu sempre ouvi falar que o fundamento da mensagem cristã é o amor. Será que é mesmo, amado? Vamos pensar nisso? Será que o amor é o fundamento? Eu diria para vocês que não. Ah, Cristiano, qual é a base bíblica para isso? Vamos lá. Por que eu digo que o amor não é o fundamento da mensagem cristã? Porque, no meu modo de ver, o amor é o fruto da mensagem. Fundamento é uma coisa, o fruto é outra. Ou seja, o amor, ele é a causa da mensagem, né? Ele é o reflexo, melhor dizendo, né? O amor, ele é o reflexo da mensagem. Ele é o fruto. A base é Jesus e Jesus Cristo crucificado. Ou seja, a base da mensagem cristã é a cruz. Entende? É o que Jesus fez na cruz. As consequências do que ele fez na cruz e ao ressuscitar. E isso é a base da mensagem cristã. O amor é o fruto dessa mensagem. Observe Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Pegou aí? O amor é o fruto. O Espírito tem a palavra como espada, né? A palavra do Senhor é a espada, né? E no caso ela é uma ferramenta então do Espírito em nossas vidas. E é a palavra da cruz. A consequência da palavra da cruz em nossas vidas é o amor. Não só o amor, mas o gozo, que é a alegria, a satisfação, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio, né? Essas coisas todas maravilhosas que nós acabamos de ler são frutos, ou é o fruto do Espírito. É no singular, né? O fruto do Espírito. Então, dentre o fruto do Espírito está o amor. Então, o amor, ele não é a base, ele é o fruto, ele é a consequência, o reflexo da mensagem cristã. Mas, vou reforçar, a mensagem cristã tem como base a cruz. Então, veja bem, queridos, como eu disse no início, muitos aí se dizem cristãos, porque falam de Jesus, porque pregam Jesus de Nazaré, porque colocam a Bíblia debaixo do braço. Ah, eu sou cristão. E eu prego ou vivo uma mensagem cristã. Falar é fácil, mas será que eles têm a cruz como referência? Um detalhe, vou dar um exemplo. Na cruz, o Senhor nos tornou perfeitos. Não é isso que a palavra diz? Em Hebreus, no capítulo 10, diz assim, que o Senhor, por um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quantas vezes vocês já estudaram isso conosco aqui, né? A palavra é muito clara. Por um único sacrifício, o Senhor aperfeiçoou todos os seus filhos. Para sempre. Um único sacrifício. O que as pessoas, em sua maioria, hoje fazem? Ah, eu vou fazer um jejum para me santificar. Pegou? Vou fazer um jejum para me fortalecer. A palavra diz que a força do Senhor está em nós. Paulo diz, o poder de Deus atua em nós. Nós estamos perfeitos em Cristo. Não é o que está escrito em Colossenses? No capítulo 2, versículo 10. Estamos perfeitos em Cristo. O Senhor nos aperfeiçoou para sempre com um único sacrifício. Veja, amado, não sou eu, o irmão Cristiano está inventando. Ah, Cristiano França, você está inventando doutrina aí, cara. Não estou não, gente, é Bíblia. Então, se Jesus na cruz nos tornou perfeitos, e ele fez isso,
Quem faz hoje, por exemplo, um jejum para se aperfeiçoar, para se fortalecer, para isso, para aquilo, está negando a cruz. Percebe? Ah, Cristiano, mas como assim? Eu não entendo, estou chegando na graça agora. Amado, nós temos estudos aí sobre jejum, eu vou deixar pelo menos um. Embaixo do vídeo no YouTube eu vou deixar pelo menos um estudo, mas nós temos outros, inclusive, mais uma vez eu vou citar o nosso livro Respostas em Graça. Tem resposta lá sobre jejum também. Então leia o livro e assista o estudo aí se você não entende desse assunto. Porque o jejum é uma negação da presença de Jesus. É uma negação da cruz. É gravíssimo. Mas 99,9% das chamadas igrejas fazem o povo fazer jejuns de alimentos. Isto é só um exemplo, são muitos. Qualquer obra da lei que você pratica, você está negando a cruz. Então você se dizer cristão, eu vivo uma mensagem cristã, eu vivo uma vida cristã, eu prego a mensagem cristã, e você está jejuando, por exemplo, ou comendo chamada Santa Ceia, que é um derivado da Páscoa, né? Enfim. Essa Santa Ceia que o pessoal toma aí, na verdade, ela nem existe na Bíblia. Tá? Você não encontra na Bíblia, amado, em lugar nenhum, uma cerimônia que as pessoas pegam um pedacinho de pão e um pouquinho de suco e bebe. Não tem isso aí na Bíblia. Na Bíblia tem a Páscoa judaica. Tá? E que em termos os coríntios faziam junto com a tal festa ágape deles lá. Eles faziam uma lembrança da última Páscoa que Jesus fez. Certamente, isso que eles faziam não era um reflexo de Paulo, ainda que Paulo falou, né, com eles sobre essa Santa Ceia. Santa Ceia não, esse termo nem existe na Bíblia, né? Essa ceia do Senhor, Paulo falou sobre isso. Mas ainda que ele tenha falado, certamente essa visão de praticar isso junto com a festa ágape, certamente veio dos outros apóstolos. Não veio de Paulo isso aí, veio da circuncisão, que também tinha influência lá na igreja dos Coríntios. Então você dizer que você tem uma mensagem cristã, mas você não tem a cruz como referência? Quando um pregador diz, por exemplo, que um filho de Deus perde a salvação, olha, se você cometer um pecado, vai perder a salvação. Se você deixar de vir à igreja o domingo, vai perder a salvação. Se Jesus voltar e você estiver em casa, em vez de estar na igreja, você fica. Mas 99% dos pregadores pregam isso aí. Vai dizer que é mentira minha? É verdade. Eu te pergunto, perder salvação, esse conceito, ele faz parte da cruz? Se a cruz foi justamente para dar vida eterna a todos os filhos de Deus, e Paulo disse que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, não é por obras, não é por mérito, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer que eu tenho a vida eterna. Mas o pregador diz que perde a vida eterna, então ele está dizendo que a cruz não tem valor. Aí eu pergunto, isso é mensagem cristã? 99% dos pregadores pregam isso aí, que salvação se perde, que você que tem livre arbítrio para escolher ser filho de Deus ou não, que você é salvo pelo seu sacrifício, pela sua boa obra, se você cumpriu o mandamento da igreja, isso e aquilo. A maioria prega isso aí. Eu pergunto, isso é mensagem cristã? Não, porque isso nega a cruz. Cumprir obras da lei, cerimonialismo, essa coisa toda. Dizer que a pessoa é pecadora. Mas Cristiano, eu tenho uma carne aqui adâmica, a minha carne tem desejos e de vez em quando eu até me deixo levar. Amado, se você é filho de Deus, isso não faz de você pecador. Pecador, eu já expliquei isso muitas vezes aqui, eu vou dar mais uma palhinha rapidamente. Pecador é quem esteve literalmente debaixo do pecado lá antes da cruz. Quem nasceu e viveu antes da cruz, nasceu como pecador. Por quê? Porque nasceu debaixo do pecado. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo aniquilou o pecado. Entende? Então, quem nasceu na nova aliança não pode ser pecador. Ainda que tenha uma carne, todos nós temos, de imundície, que deseja o mal, que pratica o mal. Mas Deus olha para você, ele não lhe vê pecador, porque Deus te vê sob o ponto de vista da cruz. A maioria das igrejas dizem o quê? Não, nós somos pecadores. E ao mesmo tempo eles se dizem novas criaturas. Gente, isso não faz sentido nenhum.
Você não pode dizer eu sou nova criatura e ao mesmo tempo dizer eu sou pecador. Isso não faz sentido do ponto de vista bíblico. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então, os filhos da salvação antes da cruz eram pecadores, assim como os da perdição. Paulo disse, antes, nós éramos como os filhos da ira. Porque eles estavam antes da cruz, não tinha direção espiritual, não tinha nada. Era o império das trevas antes da cruz. Então, todos eram pecadores. Mas, da cruz em diante, o Senhor aniquilou o pecado e fez novas todas as coisas. Entende? Então eu não posso hoje dizer que eu sou pecador porque eu, cristiano, minha esposa, vocês, todos nós não nascemos antes da cruz. Então você, sendo filho de Deus, se dizer pecador é uma aberração. É negar a cruz. Ora, se na cruz, raciocina, vamos lá. Se na cruz do Calvário o Senhor aniquilou o pecado, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, Hebreus 9:26. Eu vou deixar um estudo aí. Anota aí, amor, para mim, por favor. Vou deixar um estudo sobre o pecado aí. O pecado não tem domínio sobre nós. Um estudo tremendo. Tá? E também vou deixar sobre ser nova criatura. Porque esses estudos estão ligados, tá? Então, na descrição do vídeo, quem está pela gravação, eu vou deixar um estudo sobre o pecado, né? O pecado não tem domínio sobre nós e também sobre ser nova criatura. Porque você não pode dizer que você é nova criatura e você sendo filho de Deus, você é, e ao mesmo tempo dizer que é pecador. Isso é negar a cruz. Aí eu pergunto, vou dizer mais uma vez, 99,9% dos que se dizem pregadores dizem o quê? Que são pecadores, que o povo é pecador. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Então quando você diz, é pecador, venha pecador arrepender-se do seu pecado, no tempo da graça você falar isso para um filho eleito de Deus? Isso é negar a cruz. Se Jesus aniquilou o pecado na cruz, como é que eu vou dizer que um filho dele é pecador? Percebe que isso não faz sentido? Mas eles não têm essa revelação. Eles não têm noção disso. E dizem que pregam uma mensagem cristã. Mas não pregam. Entende? A mensagem cristã, repito, a base dela, o fundamento é Jesus e este crucificado, ou seja, é o que Jesus fez na cruz. Na cruz, nós que conhecemos, graças a Deus, a palavra da graça, nós entendemos que a cruz foi um marco de um fim e ao mesmo tempo de um início. Eu já vou explicar isso aí em detalhes, tá? Antes disso, o primeiro ponto que nós temos que ver aqui e que temos que observar em relação à cruz é que a morte de Jesus na cruz era uma exigência da lei. E Jesus cumpriu à risca, porque ele morreu no madeiro. Observe só, Deuteronômio 21, versículos 22 até o 23. 22 e 23, né? Quando também em alguém houver pecado, observe bem, isso é lei, hein, gente? Deuteronômio. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus cumpriu isso aqui à risca. Tá? 23. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então nem quem morria no madeiro, por causa de ter transgredido a lei, podia ficar ali na terra, tinha que ser enterrado imediatamente. Por quê? Porque era maldito de Deus. Gente, Jesus se fez maldito de Deus pelo seu povo. Se hoje eu, cristiano, a minha esposa, todos vocês que estão me assistindo, se hoje todos nós temos vida eterna, é porque Jesus um dia se fez maldito de Deus. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele foi maldito de Deus. Então hoje eu tenho a vida eterna, nós temos a vida eterna porque ele se fez maldito. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Percebe? Aqui Paulo está citando exatamente o que nós lemos em Deuteronômio. Então, mas Jesus cumpriu a lei à risca.
todas as exigências do antigo pacto foram cumpridas por Jesus. A obra de Jesus na cruz foi a sua maior obra. Então as pessoas vivem exaltando, né, as obras de Jesus enquanto nazareno, como eu disse. A esmagadora maioria só vive nisso. Eles quase não falam da cruz. Eles só falam das curas e do jejum que Jesus fez, que Jesus expulsou o demônio, que Jesus lutou não sei o quê, e que ele foi para o monte, que... É só isso. Eles só colocam os olhos em Jesus de Nazaré. Por isso que eles vivem debaixo da lei, né? Porque eles não veem Cristo crucificado. Entende? Eles não percebem a maior obra que Jesus fez, que foi morrer na cruz, consequentemente ressuscitar ao terceiro dia. Entende? Então, as mensagens, abençoados, vejam bem, as mensagens pretensamente cristãs, mas que são pregadas fora da graça, na verdade, elas anulam a cruz. Mas, irmão Cristiano, anula em que sentido? Anula porque você não evidencia o que foi feito na cruz. Entende? Você não coloca em evidência a maior obra que Jesus fez. Se você não evidencia a cruz, então você anula a cruz. É o que eu acabei de falar. O sistema religioso aí fora, a esmagadora maioria, não fala da cruz. Não como deveria, pelo menos. É só Jesus de Nazaré, é antigo pacto, Jesus de Nazaré é antigo pacto, Jesus de Nazaré é antigo pacto. Eles não falam do que Jesus fez na cruz. Eles não falam dos resultados, do fim do pecado, do fim do império das trevas, da vida eterna que foi dada, que é um dom gratuito. Eles não falam disso. Eles dizem que a vida eterna é você que conquista, que você que tem livre-arbítrio, você que paga o preço, você que faz a boa obra para ser salvo. E tem que jejuar, tem que fazer campanha, tem que ser batizado nas águas, tem que subir um monte, tem que guardar o sábado, tem que andar de joelho no pó e sacrifica para cá, sacrifica para lá e cumpre o mandamento da igreja X, o mandamento da igreja Y. É assim que o povo vive. E eu pergunto, isso é cruz aonde? Não, isso é uma negação à cruz. São ideias e doutrinas que negam o Calvário. Então, não são mensagens cristãs. Elas parecem mensagens cristãs, mas não são. O que é pregado fora, o que não evidencia a cruz, amado, anula a cruz consequentemente. 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, Paulo falando, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras. Olha o que Paulo está falando aqui. Por que Paulo fala isso, gente? Porque havia muitos sábios, entre aspas, né? Havia muitos sábios com filosofias, principalmente vindo da Grécia, né? As filosofias greco-romanas e as filosofias da Grécia, como eu disse, e havia muitos pensamentos, gnosticismo e, enfim, muitas doutrinas, né? Misticismo misturado com a mensagem cristã. Essas coisas ficavam tentando entrar nas igrejas. Então Paulo chama isso, talvez até de maneira irônica, né? Ele chama de sabedoria de palavra, ou seja, sabedoria humana. Paulo fala, olha, eu não vim pregar sabedoria humana, sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Percebeu? Amado, se você não prega a cruz, você anula a cruz. Se você diz que tem que cumprir cerimônias, fazer jejuns, fazer campanhas para ser poderoso, para ser santificado, fazer isso e aquilo para ser salvo, você está anulando a cruz. E se você anula a cruz, você não está pregando e nem vivendo uma mensagem cristã. Gente, isso está muito claro. Eu diria que é irrefutável o que eu falei aqui. Claro que o sistema sempre tenta refutar, né, a graça, né? Mas é irrefutável. Você viu muito claro comigo. Olha, eu, Paulo, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Que fundamento é esse, Paulo? Jesus Cristo. Mas qual manifestação, Paulo? Jesus de Nazaré? Não. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não prego palavras de sabedoria humana, para que não se anule a cruz. Vocês estão percebendo o que é mensagem cristã? Mensagem cristã é a cruz. Se você vai falar da mensagem cristã para alguém, amado, fale da cruz. Fale do que Jesus fez. Entende? Isso é mensagem cristã. Consequentemente, o Espírito Santo, né, pela palavra, vai trazer um fruto.
Aí que entra o amor, a paz, longanimidade, ou seja, o fruto do Espírito vem pela pregação da cruz. Então o amor não é a base da mensagem cristã, o amor é o fruto. A base, o fundamento é Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. É sinônimo, tá? Quando Paulo fala Cristo crucificado, eu posso também dizer Cristo ressuscitado. Por que eu posso dizer? Como eu disse no início, nós temos que ver a morte e a ressurreição como um só evento. Ainda que separado por dias, é um só evento. Porque, veja, sem a ressurreição a morte não teria sentido também. Se Jesus morresse e não tivesse ressuscitado, não teria valor nenhum. Então, a morte e a ressurreição são um só evento, ou é um só evento. Então, quando Paulo diz Cristo crucificado, também está dizendo Cristo ressuscitado. Essa é a base da mensagem cristã. Qualquer coisa fora disso, como você acabou de ler comigo, anula a cruz. Gente, quando nós entramos nessas chamadas igrejas aí, a esmagadora maioria vive pregando autoajuda. Não, porque é sua conquista, porque você hoje está vivendo um deserto, mas Deus tem para você, sabe? Assim como o Mar Vermelho é um exemplo muito grande, né? Você pode ver um mar muito grande na sua frente, mas Deus, assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, Ele vai abrir o mar para você atravessar, para você conquistar os seus sonhos, para você não sei o quê. Gente, a mensagem desse povo é só isso. É só isso. É autoajuda. Isso se encaixa, ou se encaixaria, nessa visão que Paulo falou para os coríntios, sabedorias de palavras. Autoajuda é uma coisa necessariamente ruim? Não necessariamente. Agora, alguém que pretende ter uma vida cristã não pode fundamentar sua vida nisso. Mesmo porque a autoajuda você encontra em qualquer lugar. É só você ir lá na livraria, tem uma seção só de autoajuda. Mas as pessoas vão atrás dessas mensagens cristãs, entre aspas, no sistema aí, porque isso faz bem pro ego, isso faz bem para ela se sentir melhor. Realmente eu tô aqui numa luta, mas o pastor disse que eu vou atravessar o Mar Vermelho. Você entende? As pessoas querem isso, elas não querem a cruz. Elas não querem que fale do que Jesus fez. Ela quer ouvir que ela vai conquistar. Ela quer ouvir que ela vai alcançar o carro do ano, a casa própria, o sonho dela. Veja, não que seja errado você sonhar, claro que não. Você querer alcançar objetivos na vida, tudo isso é muito bom. Mas a mensagem cristã não pode estar baseada nisso. A vida cristã não pode estar baseada nisso. Vocês estão entendendo? Mas as pessoas vivem de autoajuda. Isso não é a palavra da cruz. A palavra da cruz é evidenciar o Calvário. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tremendo, né? Nós pregamos aqui, gente, o poder de Deus. Poder de salvação, poder de restauração de todas as coisas. Você se lembra que eu falei agora há pouco que a cruz representou o fim e o início ao mesmo tempo? Porque a cruz, amados, foi o fim do império das trevas. Aquele período anterior à cruz, período de pecado, de morte, condenação, ausência do Espírito Santo, distância de Deus. Não havia relacionamento direto com Deus. Se hoje você pode falar diretamente com Deus, orar, conversar com seu Pai Celestial, é porque você está em graça, você tem abertura para isso. Você não precisa de um templo, de um sumo sacerdote, de oferecer um sacrifício para ter contato com Deus. Isso era no império das trevas. Nós vivemos no império da luz agora. Então a cruz foi o fim daquele império das trevas, que muitos, infelizmente, insistem em ressuscitar, né? Muitos insistem em ressuscitar o antigo pacto, ressuscitar obras da lei, ressuscitar aquele raciocínio diante da cruz, de pecador, disso, daquilo. Muitos, a maioria, insiste em ressuscitar isso aí. E isso é anular a cruz, porque a cruz colocou fim no império das trevas. Colossenses 1,13, vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou. Veja, eles estavam lá, quem viveu e nasceu antes da cruz, né? Quem nasceu e viveu antes da cruz, estava debaixo do império das trevas. Pecado, né?
Pecado de Adão dominando, a lei de Moisés condenando, morte espiritual, morte da alma, enfim, escuridão. Aí Paulo disse o quê? Na cruz o Senhor nos resgatou do império das trevas, né? E o Senhor então nos levou para o reino de Cristo. Tremendo isso, né? Isaías 9, versículos 2 e 6. Olha só. O povo que andava em trevas, olha a profecia de Isaías. O povo que andava em trevas, ou seja, estavam, aqui nós entendemos, pela revelação da graça, que é uma referência ao império das trevas, ao período anterior à graça, anterior à cruz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem foi essa grande luz, hein? E quem é? Quem foi e é? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Gente, isso aqui que Isaías falou no capítulo 9, versículo 2, foi exatamente o que Paulo falou, que nós lemos agora, em Colossenses 1,13. Exatamente. Ele nos libertou do domínio das trevas. Isaías profetizou a mesma coisa. Então, Isaías profetizou e Paulo falou do cumprimento. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, ou seja, foi liberto das trevas. Exatamente o que Paulo falou. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Versículo 6. Quem foi essa luz? E quem é? Aqui está a resposta. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele nos resgatou do domínio das trevas, é o que Isaías falou. O povo que andava em trevas, na sombra da morte, viu a luz. E quem é, e foi e é essa luz? O Senhor Jesus, um filho que foi dado. E o nome dele é esse. O nome do Senhor representa isso tudo. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, amados, quando nós trazemos da antiga aliança para a nova esses elementos, nós estamos negando a cruz. A cruz foi o fim daquele aion, né? Aion no grego é período de tempo. Então, aquele período de tempo, né? Desde o pecado do sexto dia, que o homem pecou e trouxe o pecado e a morte para o mundo, desde aquele dia até a cruz, foi o império das trevas, o império da morte, o império da ausência, do divórcio com Deus. Terrível. Mas a luz nasceu no meio das trevas. E aí o Senhor aniquilou o império das trevas. Por isso que a cruz foi o fim do império das trevas. Agora, quando eu trago aqueles elementos do império das trevas para o novo pacto, né, como a maioria esmagadora faz, eu estou anulando a graça. E aí entra o que Paulo falou aqui. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Olha aí, ó. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo? Olha, se a justiça é pela lei, ou seja, se eu ressuscitar a lei na minha vida e viver em suas obras, em seus mandamentos, né, os mandamentos frios da letra, se eu viver nisso, eu estou anulando a graça. Gente, desculpe falar, amado, mas é o que a maioria faz aí. Sabe, desculpe, você que está me assistindo, de repente você ainda, você participa de um sistema, você é da denominação X, do segmento Y. Ah, eu pertenço ali, o Cristiano Francisco, na igreja tal. Ah, porque eu estou aqui na igreja católica, eu estou te assistindo, estou gostando, mas eu ainda sou católico. Amado, sinto muito lhe falar a verdade. Na verdade, eu não sinto não, tá? Eu preciso e eu gosto de falar a verdade para você. Quando eu digo sinto muito, é só uma força de expressão. Porque eu não sinto muito, eu tenho que estar feliz em falar a verdade. Eu tenho que dizer para você, amado, que esse sistema religioso, ele anula a graça. Se ele anula a graça, ele anula a cruz. Então, se você está envolvido em um sistema hoje ainda, amado, em nome de Jesus, rompa imediatamente. Deus não te colocou para ouvir a graça à toa. Ele te colocou porque Ele quer te libertar do sistema. Porque o sistema anula a cruz. Anula a graça. Entende? A cruz foi o fim desse império de trevas. E foi o início de um novo aion,
Como eu disse, aion é período de tempo, né? Então foi o início de uma nova era. Entende? Então a antiga era antes da cruz, a era de pecado, de morte, distanciamento de Deus, ausência do Espírito Santo, etc. O novo aion é a graça, é a nova aliança estabelecida a partir da cruz de Cristo e de sua consequente ressurreição. Tudo se fez novo a partir da cruz do Calvário. Entende? Então, quando você prega a cruz, você tem que dizer: a cruz acabou com o império de trevas, pecado, obra da lei, distância de Deus. A cruz acabou com aquilo tudo. E hoje vivemos em uma nova aliança totalmente estabelecida. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha só. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, né? Ainda que tenhamos conhecido Jesus como Nazareno, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Vocês se lembram que eu falei no início, né? Vocês se lembram muito bem sobre colocar os olhos em Jesus de Nazaré, sendo que a base da mensagem cristã é Cristo crucificado, ressuscitado. Então não temos que conhecer desse modo como Nazareno. Você leu comigo. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, está em Cristo, está na nova aliança, nova criatura é. Ponto. Você está na nova aliança? Estou, irmão Cristiano. Eu nasci nela. Então você é a nova criatura. É simples assim. Como eu falei, vai ter um estudo aí na descrição sobre isso. Sobre pecado, sobre ser nova criatura. Vão ter 2 estudos aí sobre esses assuntos. Se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está na nova aliança estabelecida por Cristo, nova criatura é. Não é mais segundo a carne. Segundo a carne é velha criatura. A ninguém conhecemos segundo a carne. Nova criatura é. Então, quando o sistema diz que alguém é pecador, está negando a cruz. Pecador é antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. As coisas velhas, olha aí, ó. O que é coisa velha? Lei de Moisés, Antigo Pacto, né? Pecado, ausência do Espírito Santo, condenação, morte, tudo isso é coisa velha. As coisas velhas já passaram. Não é que passarão, já passaram. Eis que tudo, literalmente tudo, se fez novo. Pegou aí? A cruz foi um marco. Ela marcou o fim do antigo aion. Aion de trevas. E ela marcou o início de um novo aion. Uma nova era. A era da graça de Deus. Entende? A era de vida eterna. De não condenação. Obviamente, estou me referindo aos filhos da salvação, obviamente, né? Tudo se fez novo a partir do Calvário. Então, gente, o fundamento da mensagem cristã é a graça. Tá? É a graça. Por isso que Paulo chama o evangelho que ele pregava de evangelho da graça de Deus. Porque o fundamento da mensagem cristã é a graça. Por quê? Porque a palavra da graça evidencia a cruz. A palavra da graça coloca em evidência tudo que Jesus fez. A gente não se atenta para a sua vida terrena como judeu. Nós, em graça, nos atentamos para o que ele fez no Calvário. Entende? E, como eu sempre digo, consequentemente, o que foi conquistado com a sua ressurreição. Esta é a base da mensagem cristã. Se a mensagem que você ouve, ou que você prega, ou que você vive, coloque em evidência a cruz, é a palavra da graça, então você está vivendo uma vida cristã, você está pregando uma mensagem cristã. Eu posso dizer, amado, para a honra e glória do Senhor, não minha, que eu prego a palavra da cruz. E eu louvo a Deus por isso. Eu posso dizer que a mensagem que eu defendo aqui, de todo o meu coração para a honra e glória do Senhor, porque o mérito não é meu, é dele, é uma mensagem cristã. Se você hoje está em graça, você pode se dizer também. Pode dizer também, né? Eu vivo uma vida cristã. Eu ouço uma mensagem cristã. Eu ensino para as pessoas e transmito uma mensagem cristã. Porque a mensagem que defendemos aqui é uma mensagem que evidencia a cruz e que evidencia a ressurreição de Jesus. E eu encerro justamente falando da ressurreição dele. Romanos 4, 25.
o qual por nossos pecados foi entregue. Jesus foi entregue pelos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Pegou? Morte e ressurreição é um evento só. A morte foi para cumprir a lei, foi para aniquilar o pecado. E a ressurreição foi para tornar todos os filhos de Deus justos para todo o sempre. Então a cruz acabou com o império das trevas e iniciou o império da luz, o império da graça. E hoje nós vivemos no império da graça. Hoje nós vivemos a palavra que evidencia a cruz. Vocês estão percebendo o ponto? Então nós podemos dizer que nós vivemos uma mensagem cristã. Nós vivemos uma vida cristã. Vocês estão percebendo? Glorifique a Deus, irmão, irmã, você que está em graça hoje, porque hoje você vive uma vida cristã. Ah, irmão Cristiano, eu vim do sistema, eu era assembleia há 20 anos. Ou era batista, ou era adventista, ou era católico, há 25 anos. Nesse tempo você não vivia uma vida cristã. Parecia ser. Eu também fui assim, eu passei um pouco mais de 20 anos no sistema religioso. Eu não tinha vida cristã, eu pensava que tinha. Vida cristã é só uma vida baseada na cruz, que vive, prega tudo que a cruz conquistou. E aí, consequentemente, é uma vida que tem boas obras, porque isso é o fruto, né? A base é a cruz e a ressurreição, e o fruto é isso. É amar o próximo, é fazer o bem, é ser longânimo, e todo aquele fruto do Espírito que nós vimos agora há pouco. Isso é a mensagem cristã. E eu louvo a Deus porque nós vivemos, para a honra e glória do Senhor, a palavra da graça e vivemos, portanto, uma vida cristã e pregamos para os outros uma mensagem genuinamente de Cristo.